Vamos falar agora sobre transporte em Orlando, né? Sempre recebo essa pergunta: é melhor usar Uber ou alugar carro? O que você recomenda? Depende da sua programação. Qual que é a vantagem de Uber? O Uber, ele é recomendado quando você tem uma programação que é mais focada em parques mesmo. Você não vai ficar rodando tanto por Orlando, você não vai para cidades vizinhas, por exemplo, não vai no Kennedy Space Center, não vai para a praia, não vai para Tampa, você vai ficar mais focado em Orlando, pois você não chega em Miami, né? Você chegou em Orlando, sai de Orlando, e se o foco é mais parques mesmo. Eu diria até assim, se você vai ter dias que você vai para um lugar só. Se você sai do hotel ou da casa, vai para aquele lugar, passa o dia e volta. Então, nesses casos, o Uber é mais indicado. Eu sempre indico também fazer as contas, né? Você pode fazer as contas na ponta do lápis e daqui a pouco eu vou te explicar. Tem um ponto de vista aí econômico e tem o ponto de vista da praticidade. É aquilo que a gente estava falando. Se você só vai para um lugar, né? Você não vai, tipo assim, saio do parque, vou para jantar, depois vou para outro lugar. Se você só tem uma programação naquele dia, só tem um lugar para ir naquele dia, e é mais focado em parques, na maioria das vezes o Uber vai sair mais barato. O Uber vale também quando você combina com o transporte dos hotéis. Então, por exemplo, você vai ficar hospedado no hotel da Disney, então você pode usar o transporte da Disney quando você for nos parques da Disney, e aí para os parques da Universal você vai de Uber. Ou então, contrário, você vai ficar nos hotéis da Universal, quando for para o parque da Disney você usa o Uber. O Uber, ele precisa de ser com cartão. Não, ele não aceita dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, o que você pode fazer? Ou você coloca o seu cartão de crédito, aí tem que ser um cartão de crédito internacional, né, desbloqueado para uso no exterior. Aí vai ser cobrado mesmo em dólares, vai ter o IOF. Ou a outra opção é você comprar um cartão pré-pago da Uber, que pode ser comprado nas farmácias em Orlando, no Walgreens, na CVS, no Walmart, por exemplo. Então, você compra um cartão, por exemplo, sei lá, de $25, de $50, quanto você quiser, e aí você coloca aquele crédito no seu aplicativo do Uber, você tem aquele crédito para ir usando. É a maneira que eu recomendo, assim, para quem vai ficar com o Uber lá. Uma dica muito importante: se você vai ficar só de Uber lá, tem que ter um chip de celular com internet, porque não é todo lugar que tem Wi-Fi, e assim, se você está dependendo de Uber, é complicado. Você está num país diferente, uma língua diferente, não deixe a sorte. Assim, tem lugares que o Wi-Fi às vezes não funciona, às vezes não tem. Então, tenha um chip de celular com internet para não ter problema nessa questão de pedir o Uber. Então, tem a bateria para chamar o Uber também. Tem que ter a bateria para chamar o Uber. A gente já passou por uns perrengues, mas aí aqui no Brasil, né, os 2 celulares acabando a bateria, e aí o Uber não chegava nunca, estava no shopping, aí a gente não sabia se o Uber cancelou ou não. Confusão. Então, também tem uma bateria extra aí, se você está dependendo. Ou esteja carregado no celular. A desvantagem do Uber é que são algumas desvantagens. Uma é que ele te dá menos flexibilidade. A gente prefere o aluguel de carro, ele é um pouco mais prático. Então, se você faz questão de ter mais flexibilidade na sua viagem, o aluguel de carro vai ser mais prático. O Uber, ele tem tarifa dinâmica, então, às vezes, em saída de parque, quando está todo mundo saindo ao mesmo tempo, muita gente pedindo Uber, pode ser que fique mais caro. E tem a espera, né? Então, às vezes, já aconteceu comigo. Orlando é uma cidade muito espalhada. Então, às vezes, você está dentro do Complexo Disney, você pede um Uber, o Uber está a 10, 15 minutos de distância, porque ele está, sei lá, do lado de fora, e até ele chegar ali são 15 minutos. Já aconteceu comigo, assim. Então, isso também, para quem está saindo muito cedo, tem que se calcular esse tempo de espera que o Uber vai chegar ali. Então, tem essa espera, tem a tarifa dinâmica e ele tem menos flexibilidade. E aí, a dica que eu dou para calcular o Uber, assim, você pode ver pelo próprio aplicativo do celular ou pelo site da Uber, você coloca ali o endereço do seu hotel e o endereço do parque, por exemplo, ele te dá uma estimativa de quanto vai custar. Esse aqui é o site da Uber mesmo. Hoje de tarde, quando eu fui tentar, por algum motivo ele não estava funcionando. Então, aqui fica outra sugestão. Aqui eu coloquei, por exemplo, do Rose Inc. até o Magic Kingdom. E assim, isso é uma estimativa, né, gente? Lembrando que tem tarifa dinâmica, então dependendo do horário pode ser o valor diferente e tudo mais. Mas aqui, a sugestão que eu dou é que você coloque todos os trajetos que você vai fazer
Anota ali, vai colocando no Excel, no planilhinha, para somar e você ter uma ideia de quanto que você vai gastar, para ver a diferença de preço. Aí você chegou à conclusão que, nossa, de Uber eu vou gastar, sei lá, $500 e o aluguel do carro é 550. Talvez por $50 de diferença você queira pegar o carro. Claro, o carro tem outros custos extras que eu vou falar aqui. Vamos supor, você vai, sei lá, no dia do SeaWorld, você vai do hotel para o SeaWorld, do SeaWorld você vai jantar e do jantar você vai voltar para o hotel. Aí você coloca os 3 trechos, calcula para ver o que vai sair mais barato. Por algum tempo, bastante tempo, a Uber não tinha questão de gorjeta, porque a Uber não queria que fosse. Né? Aí, depois de um tempo, agora eu tô falando só dos Estados Unidos, no táxi é comum tu dar gorjeta. Senão o cara te olha feio, te joga uma praga. No Uber, as pessoas dão pelo aplicativo. E aí eu tenho os dados do Uber aqui. Os americanos, somente 1% de todos os usuários do Uber dão gorjeta em todas as viagens. Esse é o dado. E aí tem outro dado que 60% de todos os americanos que usam o Uber nunca dão gorjeta. E aí o último dado. Dos que dão gorjeta, a média é $3 em cada viagem. Então, assim, a gorjeta do Uber não é obrigatória, é opcional. Não é obrigatória, tu dá depois, inclusive baseado no serviço. Né? Exato. Tem 2 coisas, assim, experiências ruins que eu já ouvi falar de Uber, né? Uma, quando ele, às vezes, fica dando uma volta, o que não é muito bom para ele também, porque o Uber sabe ver que o preço é pré-determinado, né? E a outra, aconteceu algumas vezes em Orlando, algumas pessoas andando de Uber e depois recebendo uma tarifa de $50, $70 de limpeza do carro, e aí vai ver ali, o motorista falou, o passageiro tal... passou mal no carro, derrubou comida, derrubou um copo de refrigerante, sujou meu carro. E aí essa tarifa veio e não conseguiram estornar de jeito nenhum. Eu vou dizer que quando aí também, para estornar, tem que entrar em contato, tem que ligar, é uma dor de cabeçazinha, né? Mas isso, sim, uma história 1 em 1 milhão. Poucas histórias. Poucas histórias. A única coisa é que nos Estados Unidos as histórias estão acontecendo em cidades turísticas. Só. Eu vou dizer que quando eu vi essa história pela primeira vez, fiquei com medo, lembra? Aí o que a gente falou assim, então sempre que for andar de Uber, na hora de sair, tira uma foto. O Uber tem essas vantagens e desvantagens, e aí o aluguel de carro é a opção que a gente prefere. Ele te dá mais liberdade, mais flexibilidade lá em Orlando, você sai na hora que você quiser, você volta ou pega o carro na hora que você quiser, não precisa esperar nem nada. Por isso que eu falo, tem que ver qual que é o estilo de viagem. Ele é muito útil para quem, por exemplo, o nosso estilo de viagem. A gente está sempre rodando muito em Orlando. Então, a gente vai para um parque, depois vai para um restaurante, depois vai para uma loja, depois, dia de loja, a gente sai rodando Orlando inteiro, aí vai para Tampa, aí vai para praia, aí vai para Kennedy Space Center, enfim, a gente roda muito em Orlando. Então, para nós, o carro, 95% das vezes, a gente está com o carro alugado lá, porque para o nosso estilo de viagem é melhor. Mesmo que saia um pouquinho mais caro do que o Uber, a gente ainda assim prefere o aluguel de carro. E aí, o que tem de gasto a mais no aluguel de carro? Você vai ter o gasto com gasolina e com estacionamentos. Gasolina não é muito, assim, né? Porque a gasolina lá é barata. Tá $2 o galão, né? $2 o galão de 4 litros. Não é tanto assim que você vai gastar. É mais a questão dos estacionamentos mesmo. Então, você pode também, por exemplo, quem fica num hotel Disney, eu já vi muita gente fazer isso. A pessoa está num hotel da Disney que tem transporte grátis. Para os parques da Disney, ela vai com transporte. E para os parques fora Disney, ela aluga o carro para o período depois. E aí ela fica com o carro para os outros parques. Então, assim, o aluguel de carro é a opção que a gente prefere. Mas é aquilo que eu falei. Tem que ver qual que vai ser o estilo. Por isso que eu sempre falo, para fazer a sua programação primeiro, com o que você quer fazer, os parques que você quer ir, coloca numa planilha, coloca no Excel, dia 1 eu vou fazer tal coisa, dia 2 eu vou fazer outra coisa, quero ir nas lojas XYZ, porque para quem anda muito em loja, como a gente vai nas lojas de desconto, por exemplo, aí vai na Five Below, depois vai para a Marshalls, depois vai para a TJ Maxx, depois Burlington, no mesmo dia a gente vai em várias lojas. Dá um exemplo também, assim, dos plazas, né? Que o plaza é sempre, né, um espaço. Aí tem o estacionamento, as lojas em volta. A maioria desses plazas, eu não tô falando de outlet, dos plazas são tão grandes que tu tá numa loja num canto, quer ir pra outra, tem que pegar o carro. Sim. Porque dependendo da época, tipo, tá um calor lá de 40 graus, tu tá com uma sacolinha e tal. Aí realmente, dá pra fazer, mas tem que saber que daí tu tem que se planejar.
Às vezes é tão longe que tu olha assim, pega o carro e anda, né? E quando a gente vai na loja, tal, larga as coisas no carro, às vezes antes de ir pra outra, pra não entrar com as compras na outra, né? Você vai perder muito tempo se você ficar de Uber. Depois de cada loja, você pega um Uber para voltar, deixar as compras no hotel, voltar, pega outro Uber para a próxima loja, você vai perder muito tempo, não vai conseguir fazer tudo. A gente gosta sempre de alugar pela Alamo, a gente aluga pela Rent Cars, inclusive a gente tem o link de afiliado, se alguém quiser alugar pela Rent Cars, me chama que eu mando o link e aí vocês ainda colaboram com a gente. A Alamo, quando você aluga pela Alamo, eles têm a opção de você skip the counter, então você faz o check-in online, e aí você não precisa ir no balcão, você vai direto já pegar o seu carro. É sempre a questão também de saber o que você precisa, o que você não precisa. Quando você aluga, você já pegou os seguros antes, não precisa ser todos, tá? Não existe nenhum seguro que seja obrigatório que já não está incluído na sua locação. Tem seguros que são recomendáveis você fazer a mais para sua proteção e tudo mais, mas assim, não existe o papo de você chegar lá no balcão já com uma reserva e o atendente falar, não, você tem que adicionar mais esse seguro porque ele é obrigatório. Não existe isso. O que é obrigatório já está incluso na sua locação, porque senão a locadora não pode nem alugar o carro sem o seguro obrigatório. O seguro obrigatório, ele tem uma cobertura bem baixa. Então, nós dois, a gente normalmente faz seguro adicional, sim, mas a gente já contrata no momento da locação lá pelo Rent Cars. Ele fala qual seguro que você está alugando. Se você precisa de motorista adicional, quando tem mais de uma pessoa dirigindo o carro, você tem que colocar um motorista adicional. E aí algumas locações já vêm com motorista adicional gratuito, outras não, você teria que incluir. Então essas coisas você já reserva antes, você chega lá no balcão, você pode negar tudo. O que pode acontecer também no balcão? Eles tentam te oferecer upgrade, e aí, às vezes, sabe o que acontece? Eles não têm o carro da categoria que você pegou. Quando não tem, eles são obrigados a te dar uma categoria acima. Só que antes deles te darem a categoria acima, eles ficam tentando te vender a categoria acima. Então, eles ficam forçando o upgrade. E aí, se você nega, aí ou eles vão te dar a categoria acima, ou eles vão te dar a categoria que você alugou, que talvez eles tenham ali. Mas então, o upgrade de carro é a coisa que você pode negar. Às vezes, eles começam assim, quantas malas você tem? Mas não vai caber no porta-mala. Então, você precisa fazer upgrade. Você pode pedir, então deixa eu ver o carro. Quero ver, entendeu? Boa. Aí, nessa hora, é o cara brasileiro. Não. É só ser firme. É tipo quando a NET te liga querendo mudar o plano. Não. Só ser firme, exatamente, porque o brasileiro não vai ser engabelado. Tem muita gente que tem receio sobre dirigir nos Estados Unidos, mas é bem fácil. Assim, quem está acostumado a dirigir no Brasil, tiro de letra, porque as rodovias são grandes, tem bastante sinalização. As vagas de estacionamento são grandes. As vagas, não precisa tem bastante, tem todo que é lugar. Mas outra vantagem de alugar carro é isso. Você tem... porque às vezes você vai no Walmart, você vai fazer compras, a gente vai colocando as coisas no carro, o carro vira meio que um depósito. Por exemplo, a gente compra o pacote de água de 40 águas e deixa no carro. A gente só vai subindo com algumas para o quarto do hotel para gelar, mas a maioria fica nessa, você não precisa carregar 40 águas. Outra coisa, por exemplo, às vezes você fez um monte de compra no outlet e tal, você para lá no seu hotel e às vezes você vai indo aos poucos, você faz várias viagens do seu carro até o quarto. Às vezes com o Uber você tem que se virar para fazer uma viagem só. Então, isso a gente gosta do carro também.